12, quem vai ser o 12? Não é G12, mas é o 12, é o Rodolfo, o meu 12 agora. 12, a sociedade do amor tem humildade. Versículo 16, continuando o texto. O texto diz, não sejam orgulhosos, associem com pessoas de posição inferior, não sejam sábios aos próprios olhos. Interessante demais, ter humildade. Veja bem, ser orgulhoso, não sejam orgulhosos. O que é um orgulhoso, gente? Uma pessoa que não reconhece seus erros, não é verdade? Biblicamente, é uma pessoa que não reconhece a Deus. A Bíblia vai dizer que Deus dá graça aos humildes, mas rejeita o orgulhoso. Por quê? Porque ele não reconhece Deus, ele se acha bom demais, melhor que Deus. E aí o texto ainda diz mais para nós, falando de humildade, que devemos associar com pessoas de posição inferior, ou seja, não se relacione somente com seu grupo social, com a sua classe social. Não se relacione somente com as pessoas que você é mais chegado, com as pessoas que te agradam. Amém, gente? Procure conhecer irmãos com que você não tenha tanta intimidade. Eu sei que temos familiaridade com um e com o outro, mas não podemos deixar de associar com todas as pessoas. Eu costumo dizer e pensar ministerialmente que eu até posso errar atendendo muito aqueles que vão correndo atrás, o mais necessitado. Porque eu entendo, se a pessoa está ligando, está chamando, está pedindo, é porque está precisando. Aí o outro está lá, não está ligando, é porque não está precisando. Então eu vou atender aquele que está gritando. É o fraco, é o pobre, é o sofredor, é aquele que está lá. Associem com pessoas de posição inferior. Esse negócio é interessante dentro da humildade, porque nós vivemos numa sociedade tão preocupada com títulos, com status, é verdade ou não é? Aqui nós até evitamos essas coisas com título. Eu costumo dizer tantas vezes, meu nome é Léo, não é pastor Léo. Aliás, é interessante porque nas outras profissões não se funciona assim. Miriam é bancária. As pessoas chegam lá te chamando assim, bancária Miriam? Não é verdade? Não é assim. Por que que algumas profissões a gente passa a chamar assim? E tem umas que é doutor, né? Aí também, doutor, doutora. Mas, veja bem, é doutor, você chama de doutor, mas a pessoa não tem doutorado. Ela é mestre, está mestrando. Mas é coisa da nossa sociedade, mas tudo bem. O pior disso é o quê? É você botar no coração esse orgulho, se preocupar com coisas, com o dinheiro que você tem, com o título que você tem, com a roupa que você veste, e assim por diante. Doutora aqui é a Silmara, ela fica braba. Doutora Silmara, está me ouvindo aí? Para, Léo, de me chamar assim. A Fabi, que é mestre, ó. Respeita a Fabi, hein, gente? Infantil aí, ó. Chegou na Fabi, você não fala Fabi, você fala mestre Fabi. Mas sabe o que é isso, gente? Sejamos humildes. Amém, queridos? Se Deus tem te dado posições elevadas e tudo, amém, usa isso para a glória de Deus. A gente tem remédio para quem está às vezes com depressão e com tudo. Mas doutora aí, agora, a psicóloga, tem remédio para quem está com a autoestima muito alta, para baixar a bola, muito orgulhoso. Nós vamos fazer uns remedinhos também, acho que é o sangue de Jesus, né? Dá uma injeção de sangue de Jesus, baixa a bola, seja humilde em nome de Jesus. Amém, gente? E aí o texto diz mais, associem com pessoas de posição inferior e não sejam sábios aos seus próprios olhos. Como assim não ser sábio aos seus próprios olhos? Ou seja, não é do meu jeito e não é só o meu parecer. É muito importante a gente ouvir o que o outro pensa. E não é gostoso quando o seu cônjuge vem falar, oh, você está fazendo assim, está fazendo assim. Aponta coisas em você que tem que melhorar. Não é assim? Mas isso é sabedoria, isso é humildade. Não ser sábio aos seus próprios olhos. Ouça o que o outro está pensando, o que ele está vendo também. Não acha ruim, não. Amém, gente? Amém ou não amém? Vamos continuar. 13, a sociedade do amor. Quem vai ser o 13? 13. O Luiz já levantou a mão primeiro. 13, a sociedade do amor tem pessoas do bem.
versículo 17 a 18, diz assim, estamos quase acabando, viu? Aguenta um pouquinho mais. 17 a 18, não retribuam a ninguém mal por mal. Olha que lindo, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos. A sociedade do amor tem pessoas do bem, ou seja, não busca retribuir mal por mal, ou seja, a pessoa faz uma maldade, você vai lá e faz igual. No nosso ditado popular, é mais ou menos assim, a pessoa levantou a voz, você levanta mais alto. Não dá o braço a torcer. É isso que a gente aprendeu culturalmente, mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Não retribuam mal por mal. Os filhos falam assim, foi ele que bateu primeiro. Não importa quem bateu primeiro, não retribua mal por mal. Mas faça aquilo que é correto, ou seja, aquilo que é o certo, que é o bem. Independente do outro merecer ou não, aos olhos de todos. Por quê? Porque coisa errada que se faz escondido. Faça o bem aos olhos de todos. E o texto ainda diz mais, faça todo o possível. Ou seja, tudo que depender de você, tudo aquilo que couber a você, faça isso. Seja uma pessoa do bem. Para quê? Para que tenha paz com todos. Porque Deus não é Deus de confusão. Amém, gente? A sociedade do amor tem pessoas do bem. 14, quem vai ser o 14? Está quase acabando, vai só até o 20. Larissa, decora aí, hein? 14, a sociedade do amor é comprometida com a justiça. Comprometida com a justiça, versículo 19. Amados, nunca procurem vingar-se. Agora fica mais difícil. Mas deixe com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, em primeiro lugar, gente, olha para o texto, nunca procure vingar. Difícil, né? Nunca vingar. Vingar, punir, dar o troco, denigrir. Você está com raiva do outro, o outro errou. Você faça a sua parte. Não procure vingança, denigrir, dar o troco. Em outras palavras, não procure justiça com as suas próprias mãos. Nós vimos lá no Carrefour de Porto Alegre, recentemente, um cliente sendo assassinado por seus seguranças. Eu não sei o que ele aprontou lá, de repente a pessoa fez coisa errada, chame a polícia, faça qualquer coisa. Não é justiça com as próprias mãos. Sociedade do amor é uma sociedade comprometida com a justiça. Não faça a justiça com as próprias mãos. Não procure denigrir o outro, dar o troco, punir, etc, etc. No meio gospel, não diga, Deus, pesa a mão. Sabe como é que é a justiça gospel? Deus, põe a tua mão, pesa a mão. Ainda bem que Deus não te ouve. Ele fala, se você não calar a boca, eu vou pesar a mão em você. Brincadeira, ele não fala assim também não. E no meio religioso, tem uma festa, todo ano, que tem um momento que vai lá vai bater em Judas. Não é verdade? Quem conhece? Sim ou não, gente? Agora, veja bem a cerimônia religiosa, onde o pessoal está fazendo a cerimônia batendo em Judas. Sendo que o mestre, o Senhor, disse, quando o Pedro lá foi cortar a orelha do outro, fala, para com isso, segura a tua mão. Então, o religioso está lá batendo em Judas, enquanto o Senhor Jesus estava lá chamando ele para perdoá-lo. Percebe como tem coisas que vêm no nosso dia a dia, que nós podemos estar saindo daquilo que é de fato a base da nossa vida. Não procure a vingança. Ao invés disso, o texto diz, queira a justiça, deixe com Deus a ira, e minha é a vingança. Então, peraí, Léo, ser pessoa comprometida com a justiça, é deixar para lá? Não, queira a justiça, seja a justiça de Deus, seja a justiça dos homens. Inclusive o capítulo 3 de Romanos, o próximo capítulo, vai falar de justiça dos homens. Queira a justiça, mas a justiça no lugar certo. Se é com Deus, deixa que vai resolver com Deus. Se é com a justiça humana, vai procurar o lugar certo. Amém, gente? E, em segundo lugar, ele diz, eu retribuirei, diz o Senhor. Aí o versículo 20, ele fala, pelo contrário,
Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Ou seja, amontoará brasas vivas, a figura de cura. Lembra de Isaías, quando brasa viva tocou no seu lábio e purificou? Esse é o sentido. Em vez de procurar vingar, sabe o que você vai fazer? Sirva. Léo, servir, sirva. Por quê? Porque cristão serve. Seja cristão. Está aprontando, está armando com você, sirva. Certa vez tive uma experiência com uma pessoa, vê como é que eu posso falar aqui, um profissional, e aquela pessoa foi promovida, né, dentro da sua carreira, e chegou ali a uma outra função. Quando ele foi promovido, chegou àquela função, a pessoa que era superior, foi um problema para ele, começou a pisar nessa pessoa. E ali, várias vezes, essa pessoa me procurava, que queria deixar a função dela, porque não estava aguentando aquilo. E eu falava para aquela pessoa, olha, você tem trabalhado, tem se esforçado, Deus te abençoou, você foi promovido, está tendo uma pessoa que está te perseguindo, sabe o que você faça? Sirva. Continue com a sua função, fazendo certo. Se está falando mal, deixa. Uma hora, Deus irá agir. Deus é justo, a justiça é de Deus. Faça a sua parte, não procure o mal daquela pessoa. E assim foi. Houve oportunidade onde aquela pessoa teve que, pelo trabalho, andar junto com aquela pessoa que estava fazendo mal a ela, servindo aquela pessoa. Sabe o que aconteceu? Deus honrou aquela pessoa. Ele foi elogiado, honrado, promovido diante daquela pessoa, e tudo foi resolvido. Ele viu que por trás daquela pessoa, daquela maldade, tinha sim um coração humano sofredor, e quando ele serviu, ele demonstrou o amor de Cristo, e ali Deus trabalhou naquele lugar. Então, gente, sociedade do amor é uma sociedade comprometida com a justiça. Amém? Vá no lugar certo das coisas. Não tome a parte sua. Você não é o juiz. E em último lugar, a sociedade do amor. Quem vai ser o 15 agora? 15? O pessoal não quer acabar, não. O Vitor levantou a mão primeiro. Vitor Oliveira. Então, a sociedade do amor luta contra o mal. Luta contra o mal, versículo 21, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Duas coisas fortes aqui, gente. Então veja bem, ser comprometido com a justiça, mas não somente isso, eu vou ser ativo nisso, eu vou lutar contra o mal. Uma sociedade do amor, ela é ativa na luta contra o mal. Então, em primeiro lugar, não se deixe vencer pelo mal. Como é que eu posso ser vencido pelo mal? Quando eu vou amaldiçoar, quando eu quero vingar, quando eu quero retribuir com o mal, quando eu falo mal. Ou seja, a maldade está prevalecendo sobre você. Isso é ser vencido, não se deixe vencer pelo mal. Ou seja, não deixe a maldade prevalecer sobre você. E você vai agir conforme as características da maldade. Não se deixe vencer pelo mal, mas faça o contrário. Vença o mal com o bem, fazendo o bem. Ou seja, tem que lutar, mas lutar com as armas certas. E como é que vence o mal fazendo o bem? Abençoe. Ore por aquela pessoa. É um colega de trabalho, é o país, é a política. Ore. Abençoe, busque a justiça. Se precisa ir na justiça humana, vai na justiça. Mas faça o bem, faça aquilo que é certo. Sirva, promova a paz. Amém, gente? Tem muita gente fazendo mal já. Tem muita gente para criticar. Deus está chamando a sua igreja que não vai calar os seus lábios. E vai abençoar. Vai declarar palavras de paz e de esperança, de harmonia, de perdão. Em nome de Jesus.